Salve família Tricolor, Turbina por aqui, vídeo de repercussão para a gente falar da derrota do São Paulo para o rival pela Copa do Brasil. E eu também vou deixar você atualizado dos próximos jogos do São Paulo. Jogos importantes até o dia 16 de agosto, o jogo de volta pela Copa do Brasil contra o Corinthians, que será no Morumbi. E o Dorival já convocou a torcida na coletiva e a gente vai ouvir também destaques importantes da coletiva do Dorival. Além disso, Rafinha falou após a partida e cutucou alguns jornalistas e também o Luciano, que acabou falando da arbitragem. A gente vai conferir todos os destaques pós-rodada pela Copa do Brasil e você, meu convidado. Fica comigo até o final desse vídeo e vamos falar do Tricolor pela Copa do Brasil. Infelizmente, o São Paulo acabou perdendo no primeiro confronto, o jogo de ida na casa do rival, e mais uma vez segue o São Paulo sem quebrar o tabu. Para falar deste jogo, o São Paulo acabou aí perdendo para o Corinthians por 2-1 na partida de ida pela Copa do Brasil na última terça-feira. A partida de volta que está marcada para o dia 16 de agosto, uma quarta-feira, às 7 horas da noite no Morumbi. Infelizmente o São Paulo sai derrotado, 2 gols do Renato Augusto, que foi o destaque pela equipe do rival, e o gol do Luciano, que acabou colocando o São Paulo de volta na partida. Naquele momento, o jogo seguia no empate por 1-1, mas o Corinthians acabou fazendo o segundo gol já no final ali do segundo tempo, Os amarelados aí da partida, Pablo Maia, Luciano e Beraldo. E Luciano, que tomou o terceiro cartão, estava pendurado e agora não joga o jogo de volta pela Copa do Brasil contra o Corinthians. Já os outros dois jogadores estarão à disposição, tanto Pablo Maia como o Beraldo. Os gols que foram marcados aí pelo Renato Augusto aos 2 minutos ali do segundo tempo e também aos 35 minutos do segundo tempo. Já o Luciano marcou aos 9 minutos do segundo tempo. O São Paulo, que saiu em campo com Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio, Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo. Depois deu a vaga ao Rodrigo Nestor. Jegson Mendes acabou entrando depois no final do lugar do Nestor. O Wellington Rato, Erisson, que também entrou na partida. O Luciano, que deu a vaga para o David. E o Caleri, que deu a vaga para o Juan. O técnico Dorival Júnior, que comandou aí a partida, O árbitro principal foi o Wilton Pereira Sampaio e teve pelo menos aí mais de 46 mil torcedores na casa do rival na Neoquímica Arena. Estes foram os destaques do jogo para a gente falar da partida ruim do São Paulo que foi aí inofensivo na partida, Teve muito mais posse de bola, mais finalizações, mas não conseguiu ali acertar o alvo. O São Paulo pecou muito na última parte ali do terço, na parte de ataque do campo do rival. A gente vai falar da coletiva do Dorival e você acompanha os destaques importantes pelo técnico do São Paulo após a partida na derrota por 2-1 para o Corinthians. O Corinthians errou porque nós fomos muito agressivos em todos os combates. Nós fizemos uma partida em termos de marcação, de aproximação, troca de passes, apresentação. Os jogadores a todo momento buscando um diálogo, sempre muito próximos para toda e qualquer necessidade que acontecesse. Uma retomada rápida de bola, fizemos isso o tempo todo. E infelizmente foram 2 lances assim que é só o futebol que proporciona. É um esporte que você não tem às vezes como explicar em razão dessas situações que acontecem. Nós poderíamos sim ter tido uma efetividade um pouco maior. Olha, eu acho que o que nós vimos hoje aqui da torcida do Corinthians foi uma coisa que nós temos que reconhecer, enaltecer, e o nosso torcedor também sabe fazer isso. E eu não tenho dúvidas que vai acontecer no Morumbi da mesma forma. Nós teremos o nosso torcedor ao nosso lado, apoiando, empurrando, como foi a Fiel ao longo de toda essa partida. Eles perceberam as dificuldades que a equipe estava tendo e mesmo assim eles buscaram incentivo até o final. A torcida de São Paulo tem feito a diferença, tem sido muito importante para todos nós. Eu não tenho dúvidas que no jogo do Morumbi ela terá um peso especial e vai nos levar a estarmos ainda mais motivados em busca aí dessa recuperação.
que faz a diferença no nosso time. Não tenho dúvidas que vai ser uma perda considerável. Mas nós vamos estar muito fortes para o segundo jogo. Pode ter certeza. Foi justo. Foi justo. Agora, não só ele deveria ter tomado. Esse é o grande problema que tem acontecido com o São Paulo. 2 pesos, 2 medidas em todas as partidas. Todas. É muito difícil você, a todo momento, tá tendo que entender esse tipo de situação. Depois houve abordagens, trocas de empurrões e tudo mais. Então, assim, um único cartão naquela confusão toda é muito estranho. Estranho demais. Mas tudo bem, foi uma ótima arbitragem, eu não tenho que falar nada, só naquele momento que acabou acontecendo. O Wilton conduziu a partida muito bem. Aliás, todo o trio de arbitragem. E o Juan e Erisson? O Juan é o cara que vem entrando em todos os jogos. O Erisson está voltando agora. Eu ainda teria 60, 70 minutos de jogo. Não podia arriscar. Ali você tem que tomar uma decisão e você não sabe o que vai acontecer na segunda etapa. Eu já estava ali queimando uma alteração. O Erisson praticamente voltou. Seria a terceira partida dele entrando ainda. Então é muito cedo para que ele jogasse todo esse período. Poderia até suportar, mas pelo peso que teve o jogo, naquele momento, o ideal seria um jogador que já vinha entrando, que vinha dando uma ótima resposta e que também não foi mal. Foi muito bem na função. Uma pena que hoje talvez a nossa inspiração tenha faltado em momentos decisivos. As equipes do futebol brasileiro que tem um jogador desse nível. E quem tem que cuidar muito bem. E o Renato é um desses. Você tem toda a razão. E ele fez a diferença numa partida tão difícil. Foram 2 oportunidades que o Corinthians teve e aproveitou as 2 nos pés justamente de um craque. E aí, você concorda com o Dorival? Deixa nos comentários a sua opinião, que é muito importante, sobre o São Paulo não ter um jogador que desequilibra jogo, que não tem um jogador diferenciado, extra classe, como foi o exemplo. Deixa nos comentários a sua opinião. Tá na hora ou não está na hora do Júlio Casares contratar um jogador desse porte para o tricolor? Além disso, concorda com o Dorival sobre a análise do jogo, sobre os jogadores que entraram? Deixa também nos comentários a sua opinião. Para a gente seguir falando das informações pós-jogo, né? O Rafinha, ali na zona mista, acabou concedendo entrevista e deu uma cutucada no jornalismo, né? Ali na questão sobre ele ir para a Alemanha. E a gente vai conferir aí o que disse o Rafinha, abre aspas. Eu acho que vocês deveriam, em vez de ver o lado ruim, me apoiar e me aplaudir. Fiz história no futebol alemão, fui lá receber uma homenagem mais do que justa. Queria saber o que tem de errado nisso. Já tinha combinado isso há mais de um mês e hoje voltei e representei normal o São Paulo. Nada que fosse escondido, fecha aspas, criticou o lateral, que ainda disse também o Rafinha, né? Às vezes vocês levam para o lado errando, achando que estou abandonando o clube. Não, fui receber homenagem de um dos maiores clubes do mundo. Quando o cara é homenageado, tem que aplaudir e apoiar. O São Paulo me respeitou, é um privilégio ser homenageado pelo Bayern, fecha aspas. Continuou o Rafinha ainda, depois seguindo o raciocínio, né? Tem que ver o lado bom, não tentando criar situações para tumultuar o ambiente. Em vez de me aplaudir, quiseram tumultuar. Mas o São Paulo sabe disso, voltei e defendi a camisa da melhor forma, fecha aspas. E aí, concorda com o Rafinha? Tudo que foi dito pelo lateral direito do São Paulo? Na minha humilde opinião, eu acho que tem 2 lados nessa história. Tá? Tem um lado, jogador atuando ainda por um clube, numa véspera de um jogo importante, que seria o clássico pela Copa do Brasil contra o Corinthians, o majestoso, e tem também a questão do jogador que gostaria de estar nesta homenagem. Tá? Então, se foi liberado pelo clube e o jogador já tinha combinado isso há mais de um mês, como foi dito pelo Rafinha, a gente tem que entender esse lado do jogador, do ser humano Rafinha.
mas o lado profissional do Rafinha também poderia ter aberto mão dessa homenagem e ter ficado se concentrando e apoiando o time no final de semana. O São Paulo que foi enfrentar o Cuiabá, depois fez a preparação para o jogo contra o Corinthians. Então, o lado profissional do Rafinha no final da carreira agora já não tem tanto peso assim. E aí eu acredito que, como já estava combinado, o jogador acabou decidindo ir para a Alemanha e o São Paulo simplesmente autorizou. Então, como a gente sabe que o São Paulo é um clube que não tem comando, que não tem autoridade, porque tem o rabo preso com os jogadores, porque deve aos jogadores, o São Paulo não tinha nenhum crédito para impedir o Rafinha de ir para a Alemanha nessa homenagem do Bayern. Só que o Rafinha, como profissional, poderia também ter dito, né, para o evento que não iria no momento, porque tinha uma decisão e estava nas vésperas dessa decisão pela Copa do Brasil. Agora, se quer dar a volta por cima e mostrar que realmente não teve nenhum problema ir para a Alemanha, no próximo jogo contra o Corinthians, no Morumbi, tem que fazer valer a pena. O Rafinha tem que jogar o futebol que nunca jogou na carreira para tentar levar o São Paulo para a final da Copa do Brasil. Aí a gente vai entender que não teve problema nenhum. Caso contrário, o Rafinha será sim criticado por conta da talvez aí eliminação do São Paulo, que ainda está em aberto, né? Então vamos acompanhar, vamos ver. Vai ter muita água para rolar ainda a respeito desse assunto. Para a gente falar também do Luciano, né, o jogador que desabafou após a partida, e quando questionado sobre o cartão amarelo, Luciano não teve papas na língua e acabou criticando duramente a arbitragem. Abre aspas para o camisa 10 do São Paulo. O Wilton Pereira Sampaio, o árbitro, estou aqui para dar os parabéns a ele, realmente conseguiu. Ele me disse que daria o cartão. Aqui no estádio só tem a torcida do Corinthians. Se eu não puder comemorar um gol, é por isso que muitos jogadores, acho que no outro dia aconteceu com o Gabigol na Arena da Baixada, o futebol está acabando, está perdendo a alegria por conta disso. A gente não podia fazer nada que o juiz vem dar o cartão. Parabéns ao Wilton, fecha aspas. O Luciano que também disse que o futebol está ficando chato, que infelizmente, né, não tem como comemorar com a torcida porque é torcida única, e a gente entende também a questão aí do jogador, né? Todos os jogadores, ou pelo menos uma grande maioria aí, comemora o gol quando faz um gol com torcida única ou quando tá na casa do adversário. A comemoração da voadora na bandeira é normal, isso acontece pelo Aloísio Boi Bandido, ele faz isso em todos os jogos. O Rafael Veiga já fez isso contra o Flamengo, jogando no Maracanã. Então, eu acho que o Luciano foi perseguido sim pela arbitragem, acabou tomando o terceiro cartão amarelo e fica fora do próximo jogo. Mas também tem o lado juvenil do Luciano, poderia ter sido mais esperto, já que o árbitro já estava doido para dar o cartão para ele. E quando a gente joga fora de casa, principalmente contra os grandes clubes, na Neoquímica Arena ou no Allianz Parque, por exemplo, sabendo que a arbitragem já estaria favorável ao lado da casa, ao lado corintiano, que era o time em questão, Luciano precisava ser mais esperto, né? Precisava ser mais inteligente e não juvenil. Então, comemora de uma maneira diferente, né? Se quiser cutucar ali o adversário, tem várias outras maneiras para você comemorar. E acabou aí botando fogo no jogo. Infelizmente, isso não adiantou nada, né? Essa comemoração do Luciano, porque ele vai desfalcar o São Paulo no próximo jogo. Então, faltou um pouquinho mais de lucidez para o Luciano neste jogo, nesta comemoração, né? Deveria ter sido mais esperto, já que o árbitro já estava louco para dar o cartão para ele. Lesão do Caleri, né? O Caleri que acabou aí saindo, sentindo ali o músculo da coxa, né? O posterior da coxa. O Dorival acabou falando que o Caleri sentiu e, para não piorar a situação, pediu a substituição. Então ainda não foi diagnosticado, não saiu nada até o momento sobre o Caleri.
A gente vai aguardar aí o departamento médico do São Paulo. Tomara que não seja nenhuma lesão grave, porque o jogo de volta para a Copa do Brasil é em 3 semanas. E também tem os confrontos pela Copa Sul-Americana nos próximos dias, né? Então, seria importante aí ter o Caleri, né? A gente não pode perder um jogador como o Caleri, que é um dos mais decisivos do ataque do São Paulo. Talvez aí ao lado do Luciano, um dos dois ali mais importantes do meio para frente. Então a gente conta muito com esse jogador, não é nenhum craque, não é nenhum jogador extra classe como a gente vê que todos os grandes rivais do São Paulo têm, mas é o jogador mais lúcido nesse time do São Paulo, que empurra a bola para dentro, que briga o tempo todo, que tem raça, e é isso que a gente quer ver. Então a gente não quer perder o jogador que pode trazer uma diferença nos próximos jogos. E por falar em próximos jogos, a agenda do São Paulo, né? O São Paulo que tem os próximos confrontos aí contra o São Lourenço pela Sul-Americana no próximo dia 3 de agosto, na agenda de agosto. Depois tem o confronto contra o Atlético Mineiro no dia 6, às 4 da tarde, no domingo. E aí tem o confronto de volta pelas oitavas de final pela Sul-Americana no dia 10 de agosto, às 7 horas da noite, no Morumbi, pelas oitavas de final. No dia 13 do 8, o São Paulo tem o confronto contra o Flamengo, o jogo às 6h30, e aí tem o confronto de volta contra o Corinthians pela Copa do Brasil, no dia 16 de agosto, às 7h30, no Morumbi. E neste domingo tem o último jogo da agenda de julho contra o Bahia, o jogo no Morumbi que não terá a presença de Dorival, Caleri e Luciano, os 3 que estão suspensos nesta partida. Esta é a agenda do São Paulo aí, pelo menos até a primeira quinzena ali do mês de agosto, né? E o São Paulo que vai ter confrontos difíceis aí pela frente, pela Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Eu fico por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. É novo por aqui? Se inscreve no canal. E também compartilha, que é muito importante. Não custa nada. Deixa aí o seu joia para nos ajudar. O seu like, o seu gostei é muito importante. Eu conto muito com o seu apoio. Fico por aqui nesse vídeo de repercussão e agradeço a sua presença aqui até o final. E volto nesta quinta-feira com o boletim informativo para falar das notícias e informações do tricolor paulista. Muito obrigado pela sua presença, um forte abraço. São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve, tricolor paulista. Valeu!